refletindo sobre o que aconteceu naquela universidade americana esses dias, né? E eu lembrei de uma vez que eu participei do Congresso Internacional Multidisciplinar sobre Sexualidade em Campinas, em 2018 isso. E foi feito lá na Unicamp, né? Dentro do campus da Unicamp. Antes de participar, eu conversei com o Dr. Oswaldo Rodrigues. Ele tem um artigo publicado sobre o método Careza, né? Que é a mesma sexualidade do sexo casto, porém somente a parte científica. E conversando com ele, achou ele muito interessante esse meu artigo e me convidou a estar apresentando ele lá, nesse congresso internacional. E foi bom porque não somente eu, mas o professor Manuel Gonzalez da Colômbia, ele também apresentou, né, um método Gonzalez, um método de sexualidade dele que é bastante parecido com o meu. Então teve uma repercussão bem interessante lá. Mas a gente vê como é difícil a gente tratar de certos temas dentro das universidades. Porque eu me lembro que teve uma professora que ela expôs um artigo científico que falava sobre a diferença do cérebro numa determinada área cerebral que era relacionada à percepção que a pessoa tem dela mesma. Então foi feita uma pesquisa entre pessoas trans e pessoas cis, né? Ou transgêneros e pessoas heterossexuais, para ficar mais fácil de entendimento. E notou que as pessoas trans, elas tinham uma diferença, né, no tamanho dos seus cérebros nessa área relacionada à autopercepção do que pessoas que não eram trans. E quando ela expôs esse artigo, muita gente na plateia e tal, né, ficou assim impactada. E teve um outro professor que, após ela apresentar, esse professor chegou para ela, né, isso com o microfone aberto para todo mundo escutar. Ele falou: ó, toma cuidado que a forma de você colocar esse tipo de artigo científico, você pode levar um processo, pode ser difamada, pode ter alguma coisa, porque começou um burburinho ali, né, como tinha pessoas trans também, começou um burburinho ali e ela não rebateu nem nada, como ela está dentro da Universidade Federal, né, da PUC, da Unicamp, isso foi na Unicamp, né, esse congresso, e ela se viu um pouco restringida, coisa que ela está apenas afirmando que a ciência já constatou cientificamente, né. Então a gente viu a dificuldade que é. E teve uma outra palestra também, dentro desse mesmo congresso, que era um palestrante que ele estava falando sobre a pornografia como forma de educação da sexualidade, né, no mundo contemporâneo. E estava lotado esse plenário. E expondo a história da pornografia, né? Desde a antiguidade, né? O lupanário, né? No mundo grego-romano, né? Nas pinturas e tudo mais, até aí tudo bem. Aí chegou na nossa geração anos 70, 60, 70, 80, né? Dos filmes eróticos e tal, até como é na atualidade, certo? E aí eu fiquei instigado em relação a isso, a fazer uma pergunta. Abriu para perguntas, né? E eu peguei o microfone e fiz uma pergunta para ele. Falei: ó, eu sou estudante da área, eu estudei na questão da compulsão na área da sexualidade relacionada ao consumo de conteúdo adulto, né, a vídeos eróticos, e a gente vê que existe uma grande probabilidade das pessoas se viciarem consumindo esse tipo de conteúdo. E até tem N artigos científicos afirmando
isso também está no meu livro, sobre o vício, a compulsão, como ela é prejudicial até depois na condução do relacionamento, quando as pessoas estão, né, condicionadas a esse comportamento sexual que é sugerido nesse tipo de conteúdo. O que você acha sobre isso? Né? E eu fiz essa pergunta, outras pessoas tinham professoras, tinha gente do Brasil inteiro lá e de outros países. E aí, esse professor, ele se sentiu meio afetado. E ele falou que como que pode falar uma coisa dessa sobre a questão da arte, né? Que isto é uma arte, que isto é para educar as pessoas. A sua pergunta veio com um viés religioso, né? Homofóbico, que nesse viés religioso você condena qualquer tipo de sexualidade porque está inserido tabu contra o prazer e tudo mais. E começou, sabe, uma agressão, coisa que eu nem mencionei na questão religiosa, nada disso. Fiz um questionamento em relação à pergunta dele sobre a questão do problema da compulsão, que isso é real, né? Em 2018 estava começando, né? Na verdade, em 2015 já tinha o livro Your Brain on Porn, é de 2012, 13, né? Então 2015 já se falava bastante no vício em compulsão, né? Nós estávamos em 2018, mas isso na mídia ainda estava meio recente ainda. E aí ficou constrangido, tinha pessoas do meu lado também que ficaram constrangidas em relação à resposta que ele deu. E depois que eu fiz a pergunta, ele respondeu assim, com esse tom irônico e me constrangendo e constrangendo outras pessoas, né, dizendo coisa que eu não disse. E aí retiraram até o microfone da minha fala, já passou para outra, porque eu queria responder, né, como eu fiz a pergunta. Ele respondeu a pergunta, mas também com uma provocação pro meu lado, eu precisava de uma réplica, né? E não foi atendido. Mas não tem problema, né? A gente vê que esse tipo de assunto, não só esse, qualquer tipo de questionamento, quando dentro das universidades existe uma ideologia muito severa, que não abre muito espaço para discussão, é complicado, né? As pessoas se inflamam. E aí que vem o perigo. Eu percebo que o meu artigo científico, ele foi muito bem apresentado, né? E foi bem abraçado para as pessoas lá que faziam parte do congresso, né? Porque ele falava só sobre ciência. Não é igual ao meu livro. O meu livro eu expus toda essa parte científica e também a parte, né, dentro do âmbito espiritual. E nesse congresso eu já sabia que poderia dar uma zebra isso. Eu coloquei só um artigo que eu fiz na faculdade né, que era só na parte científica mesmo, não tratei da questão religiosa, e expus ele lá nesse congresso. E para não dar problema, né? E aí eu notei como é politizado dentro dessas universidades, né? E é uma pena, porque tem que ser um espaço aberto para conversa, né, para a troca de ideias, para o crescimento, né, da ciência, observando várias posições, pensamentos. E é difícil, né, a gente ver a situação que a gente está vivendo hoje. Deixar um recado para que as pessoas comecem a ficar mais empáticas, né? Tem empatia com o próximo, tem empatia com o pensamento diferente, porque só existe crescimento, né, no conhecimento humano se eu consigo abrir espaço para o novo. Não que necessariamente eu tenho que aceitar o novo, mas eu tenho que abrir espaço, né, para novas ideias, novos conhecimentos, novas formas de pensar, porque senão não vai estagnar, né? A gente começa a viver nessa polarização, nessa bolha, e que é somente certo ou errado, é isso ou aquilo, e trava o conhecimento. Você não abre
possibilidades para novos questionamentos, novos pensamentos. E aí fica muito difícil da gente ter, né, uma evolução na área do conhecimento. E a gente está vendo isso, né, na área da ciência, na área da política principalmente. Então é complicado. E aí fica aqui meu alerta a todos para que a gente abra espaço para o outro, que a gente tenha empatia para o próximo, para a gente crescer e o outro também crescer, né? A gente aceitar um ponto de vista diferente do nosso, né? E dialogar, né? Nós somos seres humanos, nós somos animais que tem que tratar as outras pessoas com violência, né? E crueldade, né? Com aversão, não. Então, fica esse recadinho para você, né? Vamos procurar ouvir pelo menos o próximo, né? E debater com sabedoria, empatia, humildade, né? Que só cresce quem é humilde, né? Sem arrogância, e a partir daí crescer juntos, né? Para fazer esse mundo melhor.